Tá legal. Olha só. O PVC já tinha falado, né, da capa do Marca, que é essa aqui, ó. Hendrick echa la puerta abajo, que é um Hendrick mete o pé na porta, né, ou arromba a porta. Essa é a capa do As, que é o Este niño es um canhão, que é esse garoto é um canhão. Mostra muito do que foi essa repercussão, né, desse primeiro gol, desse primeiro jogo do Endrick por aqui. E falando um pouco, Domitila, na expectativa que existe na Espanha, né, por esse time do Real Madrid, a capa do Guia do Marca, que é um guia muito tradicional aqui, é essa, né? É o Mbappé falando da Liga dos Galácticos. Então, tem muito sentido quando a gente fala que estava todo mundo preparado para a festa do Mbappé quando, de repente, quem foi o dono da festa aí com esse gol nos acréscimos foi o Endrick. Então, realmente é uma mudança de script, né? Se esperava que hoje a capa do Marca, do AS e dos outros jornais aqui fossem o Mbappé, e a capa de ambos é o Endrick. O Endrick vai ganhando espaço de uma forma bem abrupta, né? O Endrick, como diz a capa do Marca, ele vai metendo o pé na porta e subvertendo essa ordem natural das coisas do Real Madrid, pelo menos nesse início dele. Muito bom, Thiago. A internet é melhores, mas a gente conseguiu te escutar um pouquinho. Então, vou para você já se despedir e com uma pergunta. Mudou muito o posicionamento antes da chegada do agora, por aí? Você pode repetir, Domitila, que veio cortada a sua pergunta aqui. Se o posicionamento da imprensa e dos torcedores por aí mudou muito antes da chegada dele para agora. Mudou porque ele era visto como um jogador que chegaria para ser um reserva, para ser usado de vez em quando, para ser aquele jogador que talvez demorasse 1 ano, 2 anos para ele amadurecer e estar pronto para ser um jogador titular do Real Madrid. Ele ainda não é um jogador titular, obviamente, do Real Madrid, mas esse jogo de ontem ele mostrou que o Real Madrid pode contar com ele. Pode contar com o Endrick da mesma forma que em outros momentos o Real Madrid, e o AS lembra muito bem isso hoje, o Real Madrid dos Galácticos, né, ele tinha o Sávio, por exemplo, que era um brasileiro jovem que estava no time, e que quando ele entrava ele ajudava muito o Real Madrid. Então o AS faz essa comparação. Eu, pessoalmente, acho que o Endrick vai ser um jogador maior do que foi o Sávio, mas o Sávio é um jogador que ganhou 3 Ligas dos Campeões pelo Real Madrid, então ele também tem a sua história aqui. E hoje o AS lembra disso, falando, olha, nos times dos Galácticos sempre tem aquele jogador que ninguém espera que seja tão importante, mas que ele aparece nas horas cruciais, né? Então o Endrick começa a ser visto como esse tipo de jogador. Certamente mudou o tamanho dele aqui. Ele que semana passada ele estava sendo alvo de brincadeiras aqui, né? O Bellingham chamou ele de Bob, né, no Instagram, fazendo uma brincadeira com a história do Bob Charlton. E a imprensa daqui estava entrando muito nessa, de fazer esse tipo de brincadeira com ele. Agora já viram que o Bob Charlton é um canhão, como diz a capa do As. Obrigada, Thiago. Muito obrigada e bom trabalho por aí. O PVC tinha muito meme também aqui, né, nas redes sociais brasileiras sobre o Endrick. Cadê essa galera que fez o meme agora? O Walter Vieira diz aqui que fez gol contra o Valladolid, mas fez gol, né? Tem gente que estreia contra o Valladolid e não faz gol. O Ronaldo fez o primeiro gol dele contra o Alavés. Era um domingo de eleição no Brasil, em 2002, 6 de outubro de 2002, 5-2 no Alavés. Foi no Alavés. E o Ronaldo usava a camisa 11, depois que ele foi vestir a 9. Assim, cara, você tem que fazer gol no adversário que apareceu. Era o Valladolid dessa vez. Valladolid do Paulo Pesolano. E ainda do Ronaldo proprietário ainda, Ronaldo presidente, que subiu da segunda divisão para a primeira divisão. E a tabela do Valladolid é fácil. Ele empatou com o Espanhol o primeiro jogo, pegou o Real Madrid ontem e agora vai pegar o Barcelona. Tá fácil a vida do Pesolano. Tá fácil. Samuel Rodrigues mandou um superchat aqui pra gente. Obrigada, Samuel. Ele fala que durante a coletiva lá do Abel, ele percebeu a grosseria desnecessária, mas entendi como uma figura de linguagem que ele estava dando um recado aos críticos.
O machista eu só percebi aqui no programa. Acho exagero essa polêmica. Por isso que tem um programa, né, Samuel? Tem que justificar o nosso salário, mas é isso. A gente quer mostrar coisas que você às vezes não percebe ali na hora. E o machismo muitas vezes passa batido, né? Que bom que a gente está aqui para poder trazer luz para esse tema e conversar sobre isso. Vamos falar de uma matéria feita, deixa eu abrir aqui o nome que eu já esqueci quem fez, do Diego Garcia, que é a seguinte, PVC, a cuidadora do Zagallo está pedindo R$ 190 mil por um ambiente de trabalho humilhante quando ela trabalhava para ele. O processo está seguindo em sigilo de justiça, mas ela diz que não tinha condições adequadas para descanso enquanto ele estava cuidando do ex-jogador da seleção, que morreu no início do ano. Era obrigada a dormir no mesmo quarto que ele, num colchão que ficava no chão, e diz que era constantemente acordada para ajudar o Zagallo a ir ao banheiro, que ele, obviamente, não podia realizar sozinho, por isso que ela estava lá. Ela disse ainda que estava à disposição 24 horas por dia, mesmo quando deveria descansar, e a dependência era tanta que ela não podia se ausentar sequer para realizar suas refeições, PVC. A coluna aqui do Diego diz que não conseguiu contato ainda com o filho do Zagallo, que não retornou, mas que vai atualizar assim que tiver o posicionamento oficial da família do ex-jogador. O contato com os filhos do Zagallo, que eu posso dar depoimento, assim, não tenho como falar, avalizar o que ela está dizendo, a justiça que vai avalizar, vai avaliar quais eram as condições de trabalho dela. Não tenho como avaliar. Eu sei que o Zagallo, no final da vida, morava com um dos filhos no Recreio dos Bandeirantes, né? O Zagallo morou durante muito tempo no condomínio Atlântico Sul, na Barra da Tijuca, postos 4 da Praia da Barra, que foi um dos primeiros condomínios da Barra da Tijuca. Ele tinha um apartamento ali durante muito tempo. No final da vida, depois da morte da sua mulher, ele foi morar com um dos filhos no Recreio dos Bandeirantes, aí já num condomínio mais simples. Os filhos não são ricos. O Zagallo fez muito dinheiro, não posso dizer qual é a condição de vida da família dele hoje. E o que não exclui que a condição de trabalho oferecida a qualquer funcionário tem que ser uma condição digna. Evidentemente que a justiça é que vai ter que avaliar isso. Eu posso dizer que os contatos com os filhos do Zagallo sempre foram muito difíceis. Até porque dos 4 filhos, um não fala com o outro. E isso sempre deixou o Zagallo muito triste no final da vida. Eu sei que o Zagallo assistia muito televisão, muito jogo de tênis no final da vida. Muito tênis, ele era apaixonado por tênis. E via muito programa esportivo. Costumava mandar recados para mim, porque meu cabeleireiro no Rio de Janeiro, Afonso, era cabeleireiro do Zagallo. E visitava a casa do Zagallo toda sexta-feira para cortar o cabelo do Zagallo. E o Zagallo sempre era muito adorável, figura adorável. Agora, que tinha uma relação com uma cuidadora, tinha, está claro. Que a relação dos filhos ela é muito traumática, também está claro. Sobre a questão da condição de trabalho da funcionária, eu não posso dar o aval. Tem a matéria do Diego com o depoimento dela, que claramente a justiça vai avaliar. Muito bom. André, não, Jefferson Matos manda aqui, cadê o São Paulo? Muitas interrogações, já estamos estourando, mas em homenagem a você, Jefferson Matos, o Hernan vai trazer bastidores, principalmente do Mário Rui, né, que tem atualizações, né, Hernan? O São Paulo estabeleceu um prazo, né? Importante a gente citar isso. O São Paulo estabeleceu um prazo para o desfecho dessa negociação. E o prazo é até o final da terça-feira, mais conhecido como amanhã. O que acontece? Entre o São Paulo e o Mário Rui, houve uma primeira conversa, e uma primeira conversa muito positiva no sentido, olha, disputar Libertadores, disputar aqui o São Paulo é um time que está disputando títulos no Brasil, a Libertadores é pegado, o jogador se interessou muito, né? Ele é português, tem 33 anos, Napoli, tem muita experiência, é um jogador que tem esse perfil vencedor, esse perfil que o São Paulo busca de liderança também. E aí começaram a rolar as conversas. Existe uma possibilidade dele ativar uma cláusula para sair sem contrato no Napoli, para o São Paulo não ter que pagar uma compensação financeira, né? O Napoli faz jogo duro, quer dinheiro para liberar aquela coisa toda.
Só que para ativar essa cláusula de saída, tem que ser um bom contrato para ele, Mário Rui, vir ao Brasil, jogar no São Paulo e tudo mais. E essas negociações com o São Paulo, o que o São Paulo fez? O São Paulo quer que ele saia de graça para não ter que pagar compensação financeira. É meio que um modelo do São Paulo de contratação ultimamente. Jogador, entre aspas, livre no mercado. Então, o que o São Paulo fez agora? Fez um ajuste na proposta para o Mário Rui. É uma proposta de luvas para serem diluídas ao longo de 3 anos de contrato e aumentou o salário. A pedida salarial foi, o São Paulo esticou um pouquinho mais. Então, melhorou a proposta para o Mário Rui vir ao Brasil. Ele tendo uma boa proposta em mãos, de acordo com aquilo que ele pensa para mudar de ares, aí ele ativa a cláusula de saída do Napoli. Então o São Paulo agora retoma uma esperança de contratar o jogador e espera isso até o final da terça-feira para ter um desfecho positivo, porque melhorou as condições para o jogador, para o Mário Rui. E aí ele ativa a cláusula de saída, sai do Napoli, né? Um bacio, como se diz lá na Itália, para o Napoli e vem para o Brasil jogar no São Paulo. Então essa é a expectativa hoje do São Paulo. O que era um pessimismo, porque o Napoli estava fazendo jogo duro no final de semana, no final da semana, melhor dizendo, início desse final de semana, agora tem uma mudança de estratégia na proposta e que o São Paulo pode, enfim, fechar com o Mário Rui. Não tem nada fechado ainda, não tem nada certo ainda, mas o São Paulo vive essa expectativa até terça-feira. Bom, então amanhã a gente provavelmente vai ter mais atualizações, né, Hernan? Com certeza, estarei aqui para isso. É isso. E você também, eu espero, hein? Acompanhe a gente a partir de 11 horas da manhã. Muito obrigada pela companhia hoje, pelas mensagens. É muito gostoso quando acontece um debate legal aqui no nosso chat. Eu fico de olho, tá? Às vezes eu não consigo ler todas as mensagens, obviamente, mas estou sempre de olho. Então fica aqui meu agradecimento. Em homenagem ao André Hernan, um bate para todos. Até amanhã. Tchau para você. Obrigada.